E olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, como eu disse, deve manter a taxa básica de juros inalterada em 15% na decisão que vai ser anunciada hoje pelo Comitê de Política Monetária. A projeção é que se esse patamar ele se mantenha até o final do ano como uma estratégia diante de um mercado de trabalho resiliente e essa pressão sobre preços de serviços. Para a gente traçar as expectativas do mercado sobre o que vai sinalizar o Copom nessa quarta-feira, a gente conversa agora com a Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. Seja muito bem-vinda, Ariane. Prazer ter você aqui. Boa tarde, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo espaço. Ariane, queria começar tentando entender exatamente essa perspectiva premente no mercado. Apesar de o Boletim Focus ir reduzindo, né, agora pela sexta vez consecutiva e trazendo pelo menos para o teto da meta as suas perspectivas acerca do fechamento do IPCA desse ano, agora em 4,55%, por que a gente está vendo o Banco Central ser tão hawkish, ser tão duro e não sinalizar qualquer tipo de abertura ou pelo menos dar um guidance, falar assim, não, beleza, em janeiro a gente vai reduzir esses juros? Eu acho que muito pelos riscos à frente, né? Que acho que não limita só a política monetária brasileira, mas isso de forma global, né? A maioria dos bancos centrais em manutenção, devido às incertezas sobre o ciclo de inflação, se realmente, né, essa desaceleração gradual, ela só o próprio carrego vai contribuir, ou dado a desancoragem das expectativas, a gente ainda tem risco somado a núcleos como o serviço ainda pressionados de ter um descontrole no horizonte relevante por conta de uma dissidência ali em relação à tomada de decisão, à comunicação e também ao próprio ciclo inflacionário, né? Então, dada essa questão que eu acho que o cenário ainda, a palavra que denota o nosso cenário, a nossa conjuntura é incerteza, o Banco Central precisa nesse momento se manter mais cauteloso para que ajude nessa parcela de política monetária, né, através da política monetária, a parcela de inflação na qual ele não domina, que é tanto a parte de inflação de expectativa, quanto administrados, que ainda há uma certa incerteza se o ciclo de fato é estruturalmente baixo ou se a gente só está tendo uma descompressão momentânea. E aí eu estendo essa analogia e também fazendo a referência para o próprio câmbio, que pode voltar a subir a qualquer momento, dado que o que leva esse câmbio a ser menos, né? A gente está com um câmbio mais valorizado aqui pelo Brasil, é o cenário internacional. E pensando nesse cenário que você traça, a gente tem o chamado horizonte relevante em bancos centrais. Eu queria entender exatamente como é que ficam essas expectativas acerca exatamente desse primeiro TRI de 2027, quando a gente acompanha essa estratégia do Banco Central de sinalizar exatamente a sua tendência, as suas estratégias acerca da condução da política monetária, olhando para o horizonte relevante. Eu acho que uma questão muito importante quando se trata de horizonte relevante, e é lembrando o que deixou o último comunicado muito hawkish, né? Não foi só as palavras escolhidas para contextualizar o balanço de risco, a tomada de decisão do Banco Central, mas principalmente a expectativa do próprio Banco Central para a inflação em 2027, que tornou mais forte ali a comunicação com a necessidade de maior controle via política monetária. Então, o próprio Banco Central traz ainda uma inflação acima do centro da meta para dentro do horizonte relevante, esse horizonte um pouco mais longo, o que deixa a dúvida se realmente a gente tem um ambiente que a gente pode acreditar que o Banco Central faria uma flexibilização, que é o consenso que nós temos hoje, que não, né? A resposta é um prolongamento ali para um tempo bem longo, né? A gente vai fechar 2025 com essa taxa e fica a dúvida se, dado o olhar para o horizonte relevante, o Banco Central ainda vai conseguir, no curto prazo, trazer essa flexibilização de 0,25 em janeiro ou 0,50 em março, por conta da incerteza ainda do período que mais importa para a tomada de decisão. Muitos analistas dizem que metade do trabalho do Banco Central é, de fato, política monetária, metade do trabalho do Banco Central é encontrar alguma forma de se comunicar com bastante clareza. Eu queria entender se tanto os comunicados oficiais, as atas, né, os canais de comunicação oficiais do Banco Central, quanto as falas do próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sendo bastante hawkish, né, como você trouxe,
elas teriam como intenção exatamente não abrir esse espaço para que houvesse qualquer tipo de precificação, desde já, de uma queda de juros a partir do início do ano que vem, como a gente vem projetando que vai ter, né? Então, eu queria entender exatamente essa dicotomia entre a crença do mercado e aquilo que está dizendo o Banco Central. O mercado, a gente pode dizer que não está acreditando no Banco Central? Eu acho que o mercado ele tenta se antecipar sobre o ciclo monetário. Na maior parte das posições de mercado é essa decisão de antecipação, visando a antecipação do ciclo, né? E o Banco Central tem uma responsabilidade muito grande em conduzir as expectativas, no sentido, ele não consegue, né, interferir diretamente como vai ser construído, porque não depende apenas do Banco Central, depende das políticas econômicas e como o mercado está confiante diante desse cenário e assim precifica na curva de juros, nas implícitas, né, o seu prêmio de risco. E o Banco Central ele consegue indiretamente, através da demonstração de responsabilidade, de comprometimento com o seu primeiro mandato, que é a inflação, diminuir qualquer tipo de abertura da curva, qualquer tipo de descontrole aí, ou pressão via as expectativas. E quando a gente tem políticas econômicas, né, indo na contramão, tomando caminhos diferentes, exige do Banco Central um maior esforço. Então, eu acho que nesse momento o mercado fica na posição de incerteza, apesar, né, da gente ter tido uma melhora muito expressiva do começo do ano para cá. Se a gente pegar as primeiras projeções lá no primeiro TRI, né, e o que a gente tem hoje para fechamento de 2025, a gente teve uma melhora incontestável das expectativas. Eu acho que isso parte é mérito também do Banco Central, que vem acertando mais neste ano do que nos anos anteriores. Então, esse ajuste de comunicação, esse alinhamento entre os diretores, a gente passou por uma troca que foi bem, desde o início, né, prezado para que fosse bem sensível e suave, para não causar, de fato, essa desancoragem. E eu vejo também a preocupação do Banco Central com essa parcela. Então, é tudo muito pensado na hora de construir o comunicado, de colocar os detalhes na ata. Eu acho que, nesse momento, para ajudar nessa ancoragem das expectativas, está exigindo que o Banco Central tenha uma posição mais dura, de maior cautela, o que difere um pouco da posição de mercado. Dá a impressão que o mercado está até mesmo otimista, porque a gente tem uma grande parcela que acredita que deveria vir o 0,25 já em janeiro, né? E o consenso, junto com o Banco Central, de que 2025 a gente deveria manter uma política mais restritiva, porque ainda até o fechamento precisa acontecer muita coisa, até no âmbito internacional, para que a gente possa fazer uma medição um pouco mais sólida, para não acontecer o que já aconteceu no passado, chamado cavalo de pau, né, que o Banco Central nenhum gosta de fazer esse movimento de começar um ciclo e ter que interromper, como é o caso que a gente está vendo agora do Federal Reserve, que fez o primeiro corte e agora preza pela manutenção, exatamente por conta das incertezas, tanto de dados econômicos, quanto do que a própria leitura da conjuntura não se mostra sólida o suficiente. Eu queria falar um pouquinho sobre os dados qualitativos da inflação, porque se antes o preço dos alimentos virou o grande vilão, né? Você citava exatamente essa melhora, pelo menos das expectativas acerca do fechamento da inflação para esse ano. Hoje a gente tem a energia elétrica virando ali, né, o grande vilão, pelo menos a gente discute mais sobre ela. Evidentemente, os serviços também, eles têm se mostrado bastante resilientes, o preço dos serviços. Eu queria entender exatamente a sensibilidade, tanto de serviços quanto de energia elétrica, a uma taxa de juros mais restritiva e entender exatamente esse fundamento. Faria sentido a manutenção de uma taxa tão restritiva, em 15%, por um período prolongado, como gosta de comunicar o Banco Central reiteradas vezes, dados esses aspectos qualitativos da inflação, dado aquilo que pressiona de fato os preços hoje? Eu acho que esse é o principal vetor que leva o Banco Central a trazer essa política monetária extremamente restritiva, e principalmente quando a gente avalia os canais de contaminação para continuar tendo pressão na inflação, né? A gente pode dizer que parte dessa inflação, dessa desaceleração gradual, ela está vindo de preços administrados. A energia agora ela volta a ser o grande vilão, mas ela também foi um item que ajudou bastante em determinados meses e que contribui para uma leitura mais baixa quando a gente olha a questão do carrego da inflação, né, da própria estatística da
da inflação. Entrando um pouco no quantitativo, mas para explicar que talvez a gente esteja comparando com uma base em alguns meses ali mais baixa e na totalidade parece que está voltando a ser um problema. Mas energia é um preço administrado, não está sob a capacidade da política monetária de resolver o problema, né, da energia, entre outras questões que vão desde infraestrutura, de como esse setor ele funciona, o funcionamento de todo o setor. O Banco Central ele domina a parte de serviços, né, que é outra parcela que representa hoje 60% do IPCA e que ele tem que se debruçar sobre. O que o Banco Central geralmente ele faz quando ele percebe que a parcela na qual ele tem pouca, ele domina pouco, vai ter um descontrole ou vai pressionar os bens finais, né, ou a medição final do IPCA. Ele controla com maior anseio ali ou a parte na qual ele domina. Então, ele se debruça mais, ele estica mais a política monetária, ou seja, ele torna mais restritiva para que o cálculo final não tenha um impacto de descontrole inflacionário para um cenário, né? Que é basicamente o que a gente está lendo neste momento. A gente tem o câmbio, né, que tem ajudado bastante na maior parcela através de preços industriais, né, também via preços administrados, que isso ajuda combustíveis, juntamente com o preço das commodities. Então, tudo isso está trazendo um cenário mais benigno para a inflação. Mas ainda não é uma certeza que esse ciclo ele é estrutural. Pode ser que a gente esteja passando por um período muito bom para a inflação, mas como não está sob controle também a gente tem pontos à frente que pode causar o retorno desses preços, é necessário que a parcela na qual o Banco Central domine esteja sob uma política monetária mais restritiva. E a gente tem outros canais de contribuição para essa pressão inflacionária dentro de serviços, como atividade, política creditícia, política fiscal, que vai continuar fomentando ainda os serviços, né? Dado aí o mercado de trabalho que traz para a gente uma média de salário que provavelmente deverá manter ainda o consumo muito aquecido e a gente vai ver isso nos preços também. Então, a gente ainda, por mais que a gente entre nesse período de desaceleração da inflação, a gente ainda não ganhou o jogo, né? É necessário ter cuidado, ter cautela para que isso seja, para que o prolongamento não seja só da taxa de juros, seja de uma inflação mais baixa para frente, né? Só que o que garante isso é, de fato, a atuação do Banco Central em cima de uma taxa mais alta. Conversei com a Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. Ariane, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Maré. Eu que agradeço. Prazer sempre estar aqui com vocês. Até mais.